Sejam todos muito bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs do Senhor, mas esse nosso momento de culto. Momento este que queremos conversar com Deus, meditar na sua santa palavra, estar com Ele e principalmente louvar o seu santo nome. Que Ele, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco nesse momento de culto. Amém. Amados do Senhor, eu gostaria de convidar a iniciar nesse nosso momento cantando um hino. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Ao Senhor louvai. Chegado então o momento em que convido a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de logo mais. A leitura se encontra na carta Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 ao 20. Efésios 6, 10 a 20. Eu gostaria então de convidar o nosso irmão Jefferson para que realize a leitura para nós nesse momento. Efésios 6, 10 a 20. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham aos pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica para todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer.
Agradecemos o nosso irmão Jefferson pela leitura que foi realizada e convido a cantarmos mais um hino. Senhor, quão grato é perceber a natureza a te louvar, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me meditar em tuas sábias criações, os montes, céus e o mar. O mundo é teu, Senhor, as aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalhar, percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer, na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Amados em Cristo. A epístola de hoje fala sobre a armadura de Deus. E acredito que você já deve ter ouvido alguma vez, pelo menos, alguém falando, ou talvez já deve ter visto algo em algum lugar sobre a batalha espiritual, usando provavelmente esse texto para reforçar esse conceito, né? Vamos vestir a armadura para uma batalha espiritual. Porém, irmãos, eu gostaria de abrir a nossa reflexão de hoje com um questionamento. Será que Paulo estava mesmo querendo nos aconselhar a nos armarmos para sermos bons soldados nesta batalha? O que Paulo quer dizer com este vestir-se da armadura de Deus? Algo importante de nos lembrarmos é que Paulo, um pouco antes de nosso texto de hoje, ele vem trazendo algumas orientações sobre a vida dentro da família, dentro do lar, conforme a gente refletiu na semana passada. Para concluir esse assunto, assim como a carta como um todo, ele agora traz suas últimas orientações para todos que vivem suas vidas dentro de um conflito, mostrando que de Deus vem a força e o recurso para que vivam a vida mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio aos ataques das forças do mal, mas que todos possam viver a vida dia a dia. Paulo inicia nos orientando a nos tornarmos mais fortes, recebendo a força que vem do Senhor por estarmos unidos com o Senhor Jesus Cristo. O que é muito interessante aqui, neste início,
é que Paulo não está dizendo para nós usarmos as nossas próprias forças, para nos fortalecermos através do nosso próprio esforço, da nossa própria, digamos, força interior. Na realidade, para Paulo, nós somos totalmente passivos nesse assunto. Nós somos totalmente passivos nisso, ou seja, nós não nos fortalecemos pela nossa própria força, mas somos fortalecidos. Ou seja, vem de fora de nós esta força, vem do próprio Senhor Jesus Cristo. E a partir desse entendimento que o nosso fortalecimento vem de nosso Senhor, Paulo inicia talvez uma das mais famosas ilustrações dele, de todas as suas cartas, que é a ilustração sobre a armadura de Deus. Alguns, inclusive, utilizam desse texto para afirmar que somos, digamos, o exército de Deus, até porque é muito comum vermos essa linguagem, principalmente no Antigo Testamento, né? O Deus dos exércitos. Então, pega esse texto, se no Antigo Testamento o povo dizia o Deus dos exércitos, pega aqui tem a armadura de Deus. Então, nós somos o exército de Deus e por isso nós devemos lutar contra o mal neste mundo. E, verdade seja dita, amados, realmente Paulo vai nos trazer uma figura que é comparada à de um soldado. Provavelmente ele utiliza essa imagem usando como base algum dos soldados romanos que vigiava ele enquanto ele estava preso, escrevendo esta carta na cadeia. Porém, a pergunta aqui é: será que Paulo traz essa ilustração das vestes de um soldado porque nós devemos enfrentar o mal e derrotarmos o mal com as nossas forças nesta batalha? Será que é esta a linguagem que Paulo quer trazer para nós? É esta a reflexão de Paulo? Irmãos, o objetivo de Paulo é falar para os cristãos de Éfeso e também, naturalmente, para todos nós hoje, que ao vestir a armadura de Deus, nós poderíamos ficar firmes. Nós podemos ficar firmes, ou seja, ficar de pé diante dos planos e das ciladas de Satanás. E acredito que seja importante frisar que Satanás aqui ele é apontado como o adversário. E os cristãos são orientados a vestir-se com a armadura de Deus. Em outras palavras, é uma armadura que pertence a mim? Não, pertence a Deus. E não a nós. É uma armadura que nos é dada pelo nosso Pai, para justamente nos capacitar a ficarmos de pé, mesmo diante dos incessantes ataques das forças do mal. Nós vamos permanecer de pé. Amados, devemos entender que essa luta que nós temos não é contra os seres humanos, como Paulo destaca. Não é. Paulo não está propondo aqui, digamos, uma nova cruzada contra os infiéis, contra aqueles que pensam ou creem diferente da gente. Não. Paulo quer que nós percebamos que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Os governos, as autoridades, os poderes que dominam o mundo da escuridão. O mundo das trevas, que tem como único objetivo atacar os filhos de Deus para os levar à incredulidade, à falta de fé, e assim levar todos à perdição. Essa é a luta, é a batalha que Paulo fala aqui em nosso texto. Não é contra pessoas, mas contra as forças que tentam nos afastar ou afastar todos os cristãos, todos os filhos de Deus do seu Salvador Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo diz para tomarmos, segurarmos com toda a nossa força a armadura de Deus, não deixar que ela escape de nossas mãos, pois somente assim é que poderemos permanecer de pé diante dos perigos do dia a dia, de todo aquele perigo que nos ronda. Assim sendo, Paulo nos diz para colocarmos o cinto, que é a verdade, e uma couraça. E para quem não sabe, meus queridos, couraça é aquela parte da armadura, vocês devem lembrar, pense no soldado, do soldado romano, né? É aquela parte da armadura que ia sobre o peito e sobre as costas.
normalmente feito de metal ou de couro, que servia o quê? Para a proteção do peito e das costas. Isso é uma couraça. Então Paulo nos diz para vestirmos a couraça que é a da justiça. Justiça essa que é, conforme também outros escritos de Paulo, a obra de Deus em Cristo Jesus, pelo qual a justiça de Deus foi realizada aqui neste mundo. Ele também nos diz para calçarmos como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Ou também nós poderíamos dizer o Evangelho da paz. Evangelho esse que vem da paz, que nos proporciona a paz, que propõe a paz, que traz a paz nossa com Deus. Além dessa veste, Paulo também fala para levarmos conosco o escudo da fé, que serve para nos protegermos dos ataques de Satanás. E mesmo sendo flechas com fogo na ponta, ainda assim, Paulo destaca que essas flechas não irão nos queimar nem nos ferir. E junto a isso, usamos também o capacete da salvação e a espada da palavra de Deus. Outro destaque importantíssimo desse texto é a oração. Paulo a caracteriza como sendo a oração no Espírito, guiada pelo Espírito. Ou seja, é uma oração que não tem a iniciativa por nós mesmos. Não é assim, eu vou orar, eu decidi que agora eu vou começar a orar, mas na realidade é o Espírito Santo que nos foi dado por meio do batismo, que habita em nós hoje, que nos leva à oração, pedindo pela ajuda de Deus diante das aflições e dos ataques malignos dia a dia de nossa vida. E também, por esse mesmo Espírito de Deus, somos incentivados e motivados a orarmos e lembrarmos de todos os nossos irmãos, de todos os cristãos que estão em todos os lugares do mundo. Assim, irmãos, com toda essa ilustração agora em nossa mente, é importante lembrarmos que quando falamos da grande batalha ou da grande guerra, ela na realidade já aconteceu. Sim, ela já aconteceu. Ela já foi vencida. Já teve um vencedor e um vencido. Essa guerra, por assim dizer, aconteceu no Calvário e no domingo de Páscoa, com o túmulo aberto e vazio. Em outras palavras, a morte de Jesus Cristo e sua ressurreição derrotaram definitivamente Satanás e seus demônios. Tirou o poder dele. Ele já não pode mais e nem tem mais autoridade para, digamos, apontar o dedo para nós e nos acusar os cristãos diante de Deus. Ele não tem mais esse poder, ele não tem mais essa autoridade. É claro que, mesmo assim, ele continua, porque ele é insistente, ele continua com seus demônios ao nosso redor, esperando o momento certo para nos atacar. E aí que entra essa batalha que Paulo fala aqui em nosso texto, a batalha do dia a dia da vida cristã. Lembrando novamente que essa batalha não é uma batalha em que Deus e Satanás, digamos, estão lutando com poderes iguais, como forças iguais opostas, para ver quem é mais poderoso que quem. Não, pois a guerra já foi vencida em Cristo. E com ele, todos os cristãos, sim, eu e você, somos mais que vencedores. As batalhas que Paulo menciona aqui em nosso texto são aquelas que tentam nos levar, assim como todos os nossos irmãos, todos os cristãos, à incredulidade. Irmãos, vamos ser sinceros. Nós sabemos o quão verdadeiras são essas batalhas. O quão difícil é, em diversas situações, continuarmos e permanecermos fiéis a Cristo. No entanto, devemos lembrar que, por mais difíceis que essas batalhas sejam, nós estamos no lado vencedor. Por isso, as armas que Deus nos dá não são armas para ferir, para matar pessoas, mas são, na verdade, armas pelas quais Deus age em nosso favor e em favor de todos os seus filhos. Amados,
Esqueçamos da armadura em si. Esqueçam dessa linguagem armadura, capacete, escudo, espada, e nos atentemos, na realidade, aos elementos que a compõem. Verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, palavra de Deus e oração. E o que em comum tem todos esses elementos é que nenhum deles brotam de dentro de nós, ou de nossos recursos, ou de nosso coração, ou de nossas forças próprias. Porém, todos eles são dádivas, são presentes de Deus para nós. A verdade é a própria pessoa de Cristo. A justiça é a obra de Jesus na cruz para nos declarar justos e perdoados diante do Pai. O Evangelho da Paz é a sua santa palavra, que não é apenas uma mensagem qualquer de felicidade, de bom grado, de vamos nos abraçar e ser felizes, mas é o poder de Deus que nos leva à salvação. A fé, meus amados, é o dom dado por Deus a cada um de nós, desde o batismo pelo qual nós recebemos a vida eterna, que é a salvação. A palavra de Deus é a arma do Espírito Santo que está atuando entre nós e por meio de nós para nos guardar e nos manter firmes no Salvador Jesus Cristo. E a oração? Bem, a oração é o meio pelo qual o Espírito Santo nos conduz dia após dia a pedirmos e agradecermos por tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Portanto, meus queridos, para essas batalhas, para esses problemas que enfrentamos dia após dia em nossa vida, em que nossos verdadeiros inimigos não são as pessoas que pensam ou creem diferente da gente, mas na realidade Satanás e seus demônios, nós estamos muito bem guardados pelo nosso próprio Senhor e Deus, que nos fortalece e que nos fornece toda a armadura que é dele, para nos protegermos desses ataques incessantes e malignos. E é por isso que Paulo, assim como nós também, podemos dizer ao final palavras de esperança, porque quem nos protege o tempo todo é o nosso Senhor e o nosso Deus. E que esse Senhor, que nos protege de todos os perigos do diabo, continue sempre firme em nosso coração, nos vestindo com essa armadura para que assim possamos vencer as batalhas do dia a dia e finalmente sejamos chamados um por um para estarmos com Ele na salvação eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, gostaria de convidar nesse momento a cantarmos mais um hino. Nos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso.
Chegado então o momento em que gostaria de convidar a juntar nossas mãos e conversarmos com o nosso Pai em oração. Gracioso Pai, nós queremos te agradecer imensamente por, através de teu apóstolo Paulo, ter nos ensinado e mostrado que tu nos fornece esta armadura maravilhosa que tem como objetivo nos proteger dia a dia dos ataques incessantes de Satanás e seus demônios. Também te agradecemos, ó Pai, pela obra de teu Filho, que foi feita por amor a todos nós, e que a partir desta obra, a partir desse amor imensurável, inigualável, nós podemos obter hoje o perdão verdadeiro e a vida verdadeira. Amado Pai Celestial, também te agradecemos pela vinda do Espírito Santo dia após dia, que nos fortalece a fé, que mantém a fé em nossos corações e que principalmente faz com que, através das orações incessantes de todos nós, possamos te chamar de Pai e principalmente tenhamos sempre a humildade e coragem para pedirmos o que nosso coração deseja, para agradecermos as bênçãos que tu tens nos derramado sempre. Amado Pai Celestial, dessa forma queremos te pedir que continue olhando para todas as pessoas desse mundo. Tu tem visto que muitos ainda continuam a sofrer por conta deste vírus. Que tu, ó Pai, continue cedendo mais e mais vacinas a todas as pessoas. Também de forma especial, queremos pedir que olhe com muito carinho para a situação que se encontra no Afeganistão e na redondeza, onde infelizmente muitas pessoas têm morrido, muitas pessoas têm sofrido, muitos têm tentado fugir de todas as formas para tentar sobreviver. Ó Pai, esteja com eles. Cuide de cada um deles. E através do teu Santo Espírito, toque o coração daqueles que infelizmente andam atacando e aterrorizando essas pessoas. Que eles percebam o seu erro, a sua falha e venham a ti humildemente te pedir o perdão. Amado Pai Celestial, nós pedimos tudo isso e agradecemos também por amor e em nome de teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Amém. Gostaria nesse momento de convidar a orarmos em conjunto a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amados do Senhor, agradeço imensamente do fundo do meu coração a mais essa oportunidade de estar aí com vocês, trazendo esse momento de reflexão da palavra, esse momento de louvor e também esse momento de oração. Continuo sempre reiterando que, precisando de mim, pode entrar em contato comigo, seja por que for, precisando conversar, querendo fazer algum pedido, pode me contactar, que com certeza vou estar de braços e ouvidos abertos a receber todos vocês. No mais, continuo orando dia a dia para que Deus continue protegendo a cada um de vocês em meio a essas dificuldades que nós enfrentamos dia após dia. Que Ele te guie, te guarde, te preserve e te oriente durante todos os anos de vida. Amém.